bebê de 1 ano e 8 meses morreu neste fim de semana em Matinhos. A Polícia Civil investiga a causa da morte. Confira. A Polícia Civil de Matinhos tem um mistério a ser desvendado, envolvendo uma criança de apenas 1 ano e 8 meses. O caso veio à tona após a mãe levar a criança para uma consulta médica na unidade de pronto atendimento do balneário Praia Grande, em Matinhos. A criança de 1 ano e 8 meses deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento de Matinhos por volta das 6 horas da tarde do último sábado. Segundo informações da equipe médica, a mãe teria anotado algumas feridas na parte íntima da criança, porém, somente 2 dias depois, resolveu trazê-la aqui na unidade hospitalar. Em um primeiro atendimento, a equipe médica pôde observar algumas lesões na parte íntima desta criança. O tratamento começou ali naquele primeiro momento, porém, no início da madrugada, ela acabou entrando em óbito. O óbito, segundo o que consta em um documento oficial, não ficou claro, pois haviam 2 suspeitas. A primeira, de uma infecção generalizada. Já a segunda suspeita, um suposto estupro. Isso porque, durante a análise da equipe médica, foi constatada uma lesão e também dilaceração na parte íntima da criança. Porém, não era possível afirmar se os machucados seriam decorrentes da infecção ou do suposto estupro. O corpo da criança foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, onde passou por exames complementares. O próximo passo agora é aguardar o resultado dos exames realizados durante o final de semana, para saber assim a real causa da morte e, posteriormente, a punição devida aos envolvidos. Um caso muito grave, muito triste, mas que precisa ter calma nessa hora, antes de fazer algum pré-julgamento nesse caso. Quero chamar o Michel para ver. O Michel trabalha com o Bruno Inácio, né? Quero saber qual é a novidade, Michel, desse caso lamentável aí que aconteceu no final de semana, meu querido. Boa tarde, ou bom dia ainda, né? Olá, Tony, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos. Tony, nós estamos aqui na cidade de Matinhos acompanhando essa situação que, como a gente viu na reportagem anterior, foi registrada no final da tarde do último sábado, também aqui no município de Matinhos. Hoje pela manhã nós já conversamos com a Polícia Militar, com os investigadores da Polícia Civil e também com o delegado que vai acompanhar as investigações deste caso. A gente viu também na reportagem anterior do Augusto César que o corpo dessa criança de 1 ano e 8 meses foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal aí na cidade de Paranaguá. Tony, a expectativa, inclusive aqui na Delegacia de Polícia Civil, é que o laudo que poderá apontar as causas da morte dessa criança seja liberado, seja então de fato confirmada ainda durante esta segunda-feira. Então, a qualquer momento, as equipes aqui da Polícia Civil de Matinhos poderão ter essa resposta. Inclusive, Tony, conversando com algumas pessoas que trabalham aqui na delegacia, eles falaram que já estão em campo, inclusive um dos investigadores já esteve lá na unidade de pronto atendimento, assim também que a Polícia Militar foi acionada no primeiro momento, por volta das 6h30 da tarde do último sábado. A médica lá da UPA, que atendeu a essa criança, acabou se deparando com essa situação, achou estranho, então, a lesão, as lesões, melhor dizendo, que essa criança apresentava em suas áreas íntimas e acabou, então, acionando a Polícia Militar. Naquela oportunidade, o Conselho Tutelar também foi acionado e também a Polícia Civil, que enviou o investigador até a unidade de pronto atendimento, que passou, então, a acompanhar também a toda essa situação. Inclusive, Tony, há a expectativa que assim que o delegado de Polícia Civil, Dr. Tiago, chegue aqui na delegacia, ele também já faça ali um pedido, um chamado para que a mãe dessa criança compareça à delegacia, ela que deve ser ouvida também nesta segunda-feira. Então, Tony, por aqui nós temos 2 situações, ou melhor, uma situação, mas com
2 caminhos que a Polícia Civil ainda está investigando. O que seria ali um possível estupro de vulnerável ou então essa infecção generalizada nas partes íntimas dessa criança. Ainda neste primeiro momento, Tony, até mesmo com o que foi levantado pelos médicos na unidade de pronto atendimento, não é possível afirmar nenhuma coisa nem outra. A Polícia Civil investiga, mas neste primeiro momento espera o laudo do Instituto Médico Legal. E nesse caso aí, a investigação principal fica por conta de um médico, né? No primeiro momento, que é o médico e a medicina que vai dizer se essa criança foi abusada ou se ela possivelmente tivesse com a síndrome de Fournier, que foi levantado inicialmente lá no hospital, porque pelas características dos ferimentos que surgiram nessa criança. Eu falo da síndrome de Fournier porque, coincidentemente, foi nesse lugarzinho aqui que eu estava quando justamente a Débora me falou no ponto. Se lembra disso, né, Débora? Você não está legal. Ela, você não está legal, né? Eu falei, não, eu estou. A Débora falou, não, eu vou trocar imediatamente você pela Diana e você sai daqui para um hospital. E foi o que eu fiz e de lá eu fiquei 4, 5 meses. E sei exatamente o que é a síndrome de Fournier. E na mulher, mesmo que seja criança, é muito mais grave. É praticamente óbito. Quando, não é Tony Lagos que está falando, são os médicos. E homem é 10% de sobrevivência, né? Eu tive nesses 10% aí. Mas, enfim, vamos aguardar, porque de qualquer maneira a criança faleceu, né, Michel? Mas é uma tristeza muito grande, vamos aguardar. Primeiramente, acho que é o que o médico vai passar para o delegado, né, Michel? Com certeza, Tony. Esse é o próximo passo, até mesmo para que as equipes aqui de investigação da Polícia Civil possam avançar também nesse trabalho. Saber o que de fato aconteceu com essa criança. Foi uma infecção? Foi realmente ali um estupro de vulnerável? Como eu disse, ainda não tem como afirmar. Os médicos da unidade de pronto atendimento não conseguiram afirmar nenhuma coisa nem outra, mas acharam ali diferente, né, estranha toda a situação e por isso, né, chamaram a Polícia Militar durante o final da tarde do último sábado. Inclusive, Tony, a expectativa é que a gente consiga falar com o delegado de Polícia Civil ainda dentro do Voz do Litoral dessa segunda-feira. Daí, com ele, a gente consegue questionar, consegue até mesmo ali pedir para que ele explique agora as linhas, né, de investigação dessa situação que aconteceu aqui na cidade de Matinhos. Inclusive, hoje pela manhã, logo cedo, quando a gente chegou aqui na delegacia, conversando com algumas pessoas que estão participando dessas investigações, é claro, de forma não oficial, aqui eles repassaram algumas informações, mas é claro que a gente segura essas informações agora e espera que o delegado até mesmo confirme, porque é ele que vai ficar responsável pelo trabalho neste caso que já choca, né, a população aqui da cidade de Matinhos durante esse final de semana. Uma criança de 1 ano e 8 meses que morreu na unidade de pronto atendimento aqui do município. E por isso mesmo a prioridade é tua, assim que você conseguir conversar, se você conseguir conversar durante o nosso programa, você chama e entra no ar imediatamente, tá bom, meu querido? Bom trabalho aí para vocês.